Sejam bem-vindos, meus queridos e amados irmãos, a mais um vídeo aqui no nosso canal Estudo Divino. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E se esse vídeo for bom e produtivo para você, não deixe de curtir e compartilhar essa mensagem. Hoje eu falarei a respeito da meretriz de Apocalipse 17 e um pouco da besta aqui atrás. Meu amado, minha amada, se você veio até esse vídeo com o coração fechado, com a mente fechada, ligado a dogmas ou doutrinas de igrejas, por favor, pare, não continue, não assista esse vídeo, porque você pode vir a se irar contra mim e até mesmo pecar por conta disso, me julgando injustamente, sendo que aqui eu vou expor apenas o meu ponto de vista, a minha opinião a respeito da profecia de Apocalipse 17. Agora, se você está com o coração tranquilo, com a mente sã, está disposto a aprender, a abrir a mente, a abrir o coração para aprender um pouco mais, quem sabe, então continue nesse vídeo, considerando que aqui eu vou apenas expor o meu ponto de vista a respeito dos 7 anos que eu estudo a profecia de Apocalipse. Com isso eu não quero dizer que você não tem que ter religião ou que tem que sair da sua igreja para poder assistir esse vídeo. Não, eu só quero que você entenda que você pode sim discordar de um ponto de vista que não está na Bíblia ou que é antibíblico da doutrina que você segue, da religião que você segue. Se a religião falar algo contrário à Bíblia, como Paulo diz aos Gálatas, seja maldito para vocês, porque a palavra, acima de tudo, é a verdade. Pois bem, hoje vou falar a respeito da meretriz de Apocalipse 17. É um tema bem extenso, bem grande, temos vídeos prolongados aqui a respeito disso, mas eu vou tentar dar uma resumida para vocês. Eu espero que ajude. Eu sei que pode ficar um pouco complexo para algumas pessoas que nunca tiveram contato com o livro de Apocalipse ou até mesmo que ficam com medo de ler, mas eu digo a vocês, não fiquem com receio e com medo de ler o livro de Apocalipse. Afinal, o livro de Apocalipse é uma revelação. É como se Deus viesse para você e falasse, ó, daqui a uma semana vai acontecer isso, isso e aquilo. E você se preparasse para driblar os problemas daquele dia, para que você soubesse identificar as coisas que aconteceriam naquele dia. Saber que vai chover pela manhã, que tal rua vai estar interditada e você precisa desviar para você chegar ao trabalho no horário, enfim. Assim é a profecia de Apocalipse para nós. Uma revelação das coisas que vão acontecer. E hoje eu trago para vocês uma reflexão minha, como eu digo, mais uma vez, opinião minha, a respeito de Apocalipse 17. O livro de Apocalipse 17 fala de uma mulher, uma meretriz, uma prostituta que está sentada sobre uma besta cheia de nomes de blasfêmias, toda vermelha. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, tinha ouro e adornada com pérolas e pedras preciosas, simbolizando muita riqueza. Ela tinha também um cálice com vinho da sua prostituição, com sangue das testemunhas de Cristo. Afinal, ela havia matado muitas delas. O fato dela se prostituir talvez demonstre que ela deveria estar fazendo outra coisa, ou seja, sendo honrado a alguém, ao seu marido, digamos assim. Mas ela não honrou o marido e, por motivos de se deleitar nas suas concupiscências, nos seus desejos, por exemplo, a riqueza que ela tem, ou mesmo a morte dos cristãos, ela acabou traindo o seu marido e se prostituindo. Duas coisas me intrigam bastante nesta profecia de Apocalipse 17. A primeira é porque esta mulher está num deserto. Se nós formos ler Apocalipse 12, por exemplo, nós vamos ver uma mulher pura, que deu à luz a um filho varão, que há de reger as nações. Essa mulher dá à luz a esse filho, é lançada na terra. O diabo, quando é lançado na terra, também persegue essa mulher.
É um indício de que essa mulher é uma boa pessoa, digamos assim. Simboliza o bem, até porque o remanescente da sua semente guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Cristo. E são esses a quem o diabo vai perseguir. Mas a mulher em si consegue fugir do diabo pelas asas de águia e é mandada a um deserto, onde ficou guardada por um determinado tempo. E aí no Apocalipse 17, João é levado a um deserto. E aí quando ele vê aquela mulher, ele se admira. Ele se espanta com grande admiração. Por que será que João se espanta? Será que porque a mesma mulher que ele viu no Apocalipse 12, ele vê agora no Apocalipse 17 nesse deserto? Ou será porque ele viu que essa mulher tinha um outro propósito e se prostituiu, cumprindo um totalmente diferente? Bem, são as duas coisas que me intrigam. O fato da mulher estar no deserto, porque a outra do 12 foi levada a um deserto, e o fato de João se espantar quando a vê. A identidade dessa mulher, meus amados, nos dias de hoje, no meu ponto de vista, fica muito clara, fica muito evidente. Como eu disse a vocês, eu estudo a profecia de Apocalipse há mais ou menos uns 7 anos. E a cada ano que passa eu tenho ouvido teólogos, arqueólogos, historiadores, porque é muito importante você ouvir arqueólogos e historiadores quando se fala do livro de Apocalipse, pois você precisa considerar aquela época, aquele tempo, a cultura judaica também um pouco. Por exemplo, se você for ler Apocalipse 11, você vai ver João escrevendo que as duas testemunhas profetizavam com pano, vestidas como de saco, não é com pano de saco, vestidas como de saco. E se você não entender a cultura judaica, você não consegue identificar isso. Quando você vai para a cultura judaica, até mesmo na Bíblia, você entende que vestido de saco é uma simbologia de luto. Fora da cultura judaica você não consegue entender isso. Então é muito importante a gente considerar. E a cada ano que passa, como eu disse, que eu venho estudando, eu me convenço cada vez mais de que essa mulher, a identidade dessa mulher, ela nos é muito bem explícita através da Bíblia. Após João se admirar, quando ele vê aquela mulher, se espanta, o anjo chega para ele e fala: "Por que te admiras? Eu vou te dizer o mistério da mulher e a besta que a traz." E ele fala a respeito das 7 cabeças da besta, que são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E depois ele fala que são 7 reis também. Então ela tem duas simbologias, essas cabeças. Ela tem a simbologia de montes, porque a mulher está sentada sobre ela. E ela tem a simbologia de rei, para dar a simbologia da própria besta, né? das próprias cabeças dela e do que é essa besta vermelha, cor de escarlate, cheia de nomes de blasfêmia. No meu ponto de vista, essa besta tem a simbologia de todos os poderes na história que blasfemaram contra o nome de Deus. Por isso que ele fala que 5 caíram, e se você for olhar para a história, você vai ver que os impérios assírio, que perseguiu o povo de Deus, egípcio, babilônicos, o Medo-Pérsia e a Grécia caíram. 5 caíram, são os impérios que não existiam mais. Um existe. Quem que existia que veio depois da Grécia? Roma. Por isso que ele diz, um existe. No tempo de João existia o Império Romano. O outro, que seria o 7º, não é vindo. Quando vier, convém que dure pouco tempo. Haverá mais um império que ainda não veio, que durará pouco tempo, mas que blasfemará contra Deus. Ou império ou poder que vai dominar sobre os reis da terra. Enfim, voltando para a mulher, nós vemos que essa mulher está sobre os montes. E se você for olhar naquele tempo, por exemplo, na moeda de Vespasiano, que era o imperador da época, vou te mostrar a imagem. Repare só que você tem a face de Vespasiano, o imperador, num dos lados da moeda, e do outro lado uma mulher sentada sobre montes. Curioso? Coincidência? Ou apenas revelação de Deus? Bem, a moeda está escrito Roma. E se você for olhar em Apocalipse 17, no verso 18, o anjo fala para João: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Quem que era a grande cidade no tempo de João que reinava sobre os reis da terra? Roma. Exatamente. Roma
seria esta grande cidade. E aí você vê toda a riqueza de Roma transparecida naquela mulher ali e também o sangue das testemunhas de Cristo. Mas João se admira, ele se admira com grande espanto. Por quê? No meu ponto de vista, João viu o futuro de Roma. Quando Roma se cristianizou, a partir ali de Constantino, no século III, que começou a trazer indícios e coisas do paganismo para dentro do cristianismo. Roma ganhou uma sede, Roma ganhou um episcopo ou bispo de Roma, que hoje nós conhecemos como Papa, e dominou durante toda a Idade Média, matando mais de 100 milhões de pessoas que eram perseguidas por não concordarem com a doutrina da Igreja Romana. Por isso que João, no meu ponto de vista, se admira, porque ele vê a mulher que era para proteger os cristãos, para amar os cristãos, destruindo eles com o sangue, o cálice com o sangue das testemunhas de Cristo sobre ela. Por isso que o termo meretriz é dado a ela, porque ela era para ser a noiva de Cristo, mas ela acabou se prostituindo. Com isso não quero dizer que todas as pessoas que viveram durante aquela época são pessoas más, malditas e que vão ser julgadas por Deus com o mais duro juízo. Não! Deus sabe o que vai fazer com cada um. O que eu julgo são fatos, são os pecados, não os pecadores. E os atos, os fatos, condizem com o que aconteceu na história e com o que é profeticamente dito. Se você for para a profecia de Daniel, que também fala dos impérios que existiriam, você vê o Império Babilônico, o Medo-Pérsia, o grego e um animal terrível. O animal terrível era Roma. Leia a profecia de Daniel 7. Você vai entender perfeitamente e você vai ver que o anjo explica que esse animal era o Império Romano. E existiam 10 chifres neste animal e um chifre pequeno saiu dele, que falava grandes coisas contra Deus, grandes blasfêmias, e derrubou 3 dos 10 chifres. Este chifre pequeno, ele cuidou de mudar os tempos e a lei. Perseguiu os santos do Altíssimo. Quem emergiu de Roma, que mudou os tempos e a lei, perseguiu os santos do Altíssimo, se não foi a famosa Igreja Romana na Idade Média. Mudou os tempos e a lei porque implantaram o calendário gregoriano, o calendário que não existia até aquela época, nunca existiu. Os tempos eram contados em 10 meses de 30 dias, se eu não me engano. E colocaram mais 2 meses, janeiro e fevereiro, em homenagem a deuses romanos, Jano e Febros, se eu não me engano, e passaram os meses 10 para o 12, o mês 9 para o 11. Já reparou que dezembro lembra 10 e não 12? Novembro, que é o mês 11, lembra 9? Setembro lembra 7, outubro lembra 8? Pois é exatamente por isso, porque foram mudados os tempos. E a lei, eu não preciso nem falar que o catecismo católico ensina os 10 mandamentos totalmente diferente do que são. Totalmente diferente do que está na palavra e que nunca foi pedido para que se mudasse. Isso é fato. E perseguir os santos do Altíssimo? Pesquisa sobre Santa Inquisição e sobre a história da Igreja durante a Idade Média. Caça às bruxas, proibição de Bíblias e todos os mártires. Ali se conflagrou aquela mulher que João viu e se admirou. Leia mais de Apocalipse 17. Veja o destino dessa mulher e principalmente Apocalipse 18, que fala tudo o que ela fez e o que ela era, até mercadora de almas de homens. Como eu disse, esse é só um ponto de vista meu. Não quero dizer que quem é católico hoje, ou foi ontem, ou será amanhã, será pessoa má ou estarão debaixo de condenação. Não, Deus sabe de todas as coisas. Eu não julgo o pecador, eu julgo as coisas erradas. E infelizmente até hoje há muitos vestígios na igreja que foram passados, né, de geração para geração, e são os famosos dogmas. Então só avaliem isso e tomem muito cuidado. Eu espero que esse vídeo tenha sido produtivo e bom para você e que você fique na santa graça e paz do Senhor Jesus.